hoje Jesus tem uma palavra linda para o meu e para o seu coração. Mas antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esta mensagem. Vamos espalhar boas notícias, meus irmãos. Vamos falar do amor de Deus, porque é isso que o mundo precisa, é de boas notícias. E o que eu quero falar hoje para você se encontra no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 12. Eu vou resumir bem a história para o vídeo não ficar longo. Então guarda aí no seu coração para você ler na sua casa. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 12. Todos vocês já devem ter ouvido falar do apóstolo Paulo, que foi um grande missionário que levou o evangelho para a Ásia, para a Europa. Ele anunciava as boas novas da salvação no Senhor Jesus Cristo. E conta-se, a partir do versículo 12, que ele estava na cidade de Filipos, na sua segunda viagem missionária. Estava ele, estava Silas, que era um amigo, um companheiro também de pregação do Evangelho, e eles estavam anunciando o Evangelho naquela cidade. E conta-se também que naquela cidade havia uma moça que tinha um espírito de adivinhação, ou seja, ela fazia previsões para o futuro, ela adivinhava sobre a vida das outras pessoas. Mas a Bíblia diz que espíritos de adivinhação são demônios, e a Bíblia condena a adivinhação, porque o único que é onipotente, onipresente e onisciente é Deus. É Ele que sabe o que se passa dentro de você, é Ele que sabe o que vai acontecer no seu futuro, porque quem está no controle do tempo é Deus. E aquela moça, ela era uma escrava e ela ganhava muito dinheiro então fazendo previsões para o futuro, fazendo adivinhações sobre a vida das pessoas. E ela, por ser escrava, quem recebia aquele dinheiro eram os seus senhores. E toda vez que Paulo e Silas passavam perto daquela moça, ela sempre falava: ali está os servos do Senhor que anuncia o caminho da salvação. Realmente ela não estava falando errado. Paulo e Silas eram os servos do Senhor que anunciavam o caminho da salvação. Porém, aquelas palavras, apesar dela estar falando em Deus, não provinha de Deus, porque ela estava ali tomada por espíritos malignos que faziam adivinhação. E Paulo, vendo aquilo, ele ficou muito chateado com aquela situação e logo ele repreendeu da vida daquela moça aquele espírito maligno, e ela já não podia mais fazer adivinhações. E os seus senhores, os senhores daquela moça, vendo isso, ficaram muito indignados e pegaram Paulo e Silas e levaram até os magistrados na praça da cidade. E ali aqueles homens falaram: olha, esses homens, Paulo e Silas, são judeus e estão pregando coisas que não convém a nós romanos seguir. E logo os magistrados não quiseram nem saber, já foram logo mandando açoitar Paulo e Silas. E eles foram açoitados severamente. Depois foram levados para a prisão. E na prisão ali havia um carcereiro que tomava conta dos presos e colocou ainda Paulo e Silas presos num tronco. E eles estavam ali, meus irmãos, machucados, sentindo dor e ainda aprisionados numa cela e num tronco. E aquela situação era muito triste, porque eles estavam ali por pregar o Evangelho, por orar, por fazer o bem. Mas eles não se revoltaram, eles não ficaram tristes com aquela situação, porque eles seguiram exatamente o exemplo de Jesus, que na cruz do Calvário também não desistiu do seu chamado, da sua missão. Ele foi até o fim, e por ter ido até o fim, hoje nós temos a vida eterna com Deus. Jesus foi até o fim como uma ovelha muda, não reclamou, não murmurou em nenhum minuto. E hoje nós estamos aqui compartilhando esta palavra de amor. Então Paulo e Silas, seguindo o exemplo de Jesus, ao invés de murmurar, de falar: Deus, nós estávamos pregando o Evangelho, estávamos orando, aquela moça foi liberta e olha o que acontece conosco, nós estamos aqui aprisionados, sentindo dor, sentindo fome, frio, necessidades fisiológicas, estamos aqui humilhados. Não, eles não fizeram isso, meus irmãos. Ao invés disso, eles adoraram a Deus. Diz a Bíblia que eles adoravam a Deus, cantavam louvores,
clamavam a Jesus, e todos os presos que estavam ali estavam ouvindo Paulo e Silas cantando e adorando a Deus, e os presos estavam todos ouvindo aquelas ministrações e sabendo da condição dos dois que estavam ali feridos e machucados por pregar o Evangelho. E diz a Bíblia que perto da meia-noite aconteceu um grande terremoto naquele local, aonde as bases daquela prisão foram abalados, os alicerces daquela prisão foram abalados e todas as celas foram abertas. E ali havia um carcereiro que estava tomando conta de todos os presos, e quando ele viu todas as celas abertas devido ao terremoto, ele logo desembainhou a espada e ele tentou contra a sua vida, mas antes que ele pudesse fazer essa loucura, Paulo falou: ei, não faça isso, porque ninguém fugiu, estamos todos aqui. E aquele homem, então, temendo, ele se prostrou e disse: Paulo, Silas, o que eu faço para ser salvo? E aí vem essa segunda mensagem maravilhosa. Paulo e Silas respondeu para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Essa é a palavra também que Deus tem para o nosso coração. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então aquele carcereiro, primeiramente, foi livre porque aconteceu um terremoto, mas não lhe causou dano algum. E ele iria tentar um suicídio, mas Deus o livrou do suicídio. E agora ele também não queria ter a condenação eterna. Então ele ali se prostrou aos pés do Senhor Jesus e recebeu a sua palavra. E diz a Bíblia que ele cuidou das feridas de Paulo e Silas. Paulo e Silas pregou para a família daquele carcereiro e toda a casa dele aceitou a palavra de salvação do Senhor Jesus. E eles se alimentaram, se alegraram e durante o dia Paulo e Silas foi liberto daquela prisão. Então eu quero deixar dois pontos que eu quero ressaltar nessa palavra para mim e para a sua vida hoje. Primeira coisa, se você está passando por uma luta, por um momento difícil, talvez você está passando por uma ingratidão, por coisas tristes na sua vida, o Senhor manda dizer: não reclama, não murmura, porque Deus ele não age no meio da murmuração, mas ele age no meio da adoração e do louvor. Então, se tudo está difícil, meu irmão, minha irmã, adore ao Senhor. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se tudo está difícil, só Deus sabe o que você está passando. Muitas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, o mundo está passando por momentos difíceis. E se você conversa com as pessoas na rua, indo para o serviço, indo para a faculdade, você vai ver que as pessoas estão passando por momentos difíceis, por momentos tristes, todos. Mas hoje o Senhor manda te dizer: o segredo não é murmurar, o segredo é você adorar a Deus. Porque Deus, ele vai fazer um milagre na sua vida. A palavra do Senhor diz que houve um terremoto, todas as celas foram abertas. E você vê, Paulo e Silas não fugiu, porque aquele terremoto não era para a fuga, mas era para a conversão daquele carcereiro, porque estavam ali todos dentro daquele presídio e aquele homem foi salvo para a glória de Deus. Através da sua vida, muitas pessoas vão ser salvas, restauradas, através do seu exemplo. Ah, mas Daiane, eu pequei, eu estou passando por este momento triste, por erros que eu cometi no passado. Ei, mas não reclame, não murmure, adore ao Senhor, porque Deus ele é especialista em mudar a vida do homem, em pegar aquilo que é maldição e transformar em bênção. Se você errou, Deus lança fora o seu erro, esquece, lança no mar do esquecimento e fala: não erre mais, não peque mais. Mas a partir de agora, não murmure mais, comece a adorar o Senhor, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. E a segunda lição, aquele homem perguntou para Paulo: o que eu faço para ser salvo?
salvo desse mundo, salvo dessa promiscuidade, salvo desta mentira, salvo desta enganação, salvo do pecado. Meus irmãos, olha como está o mundo. Como nós fazemos para ser salvos? É crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo você e a sua casa. Porque se você crer, você vai cumprir a vontade do Senhor. E através do seu exemplo, as pessoas virão para Cristo. E, meus irmãos, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele te ama. Minha irmã, Jesus te ama. Entrega hoje a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele e tudo Ele fará por você. Repetindo, não murmure, adore e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Tá bom, meus queridos? Bom, se você viu então até o final, deixa aqui nos comentários as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Tá? Compartilha conosco, compartilha as boas notícias aqui com a gente. Tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.